Olá, hoje o Tag Cultural vai conversar com o solista do Teatro Municipal, Cícero Gomes. Tudo bem? Tudo bem, um prazer. Prazer todo meu. Bom, Cícero, você é super conhecido pelos seus saltos incríveis. A gente gostaria de saber qual é a tua preparação. Você tem alguma coisa específica que você faz para saltar tão alto assim? Bom, não, realmente a altura dos saltos são um pouco elevadas, assim vamos dizer, mas a minha preparação é a preparação de todo bailarino. É fazer aula todo dia, fazer aula afinco, indo sempre tentando ultrapassar o meu limite, sempre dando o máximo que eu posso. Porque no momento que eu chego em cena, o que eu vou fazer, o meu corpo já está preparado para segurar toda aquela força, todo aquele impacto que acontece num salto. E obviamente também tem o acompanhamento de um fisioterapeuta que está sempre, olha, hoje você não está com uma situação muito boa, você está fadigado, está cansado, então diminui um pouco. E tenho também, graças a Deus, eu tenho um físico que me privilegia com relação a isso. O tônus muscular é muito bom, tenho uma estrutura óssea muito boa também, então é um pouco de DNA também, né? Me ajudou. E quando é que você percebeu isso em você? Ou você teve alguém que percebeu essa qualidade em você? Porque é uma qualidade e quando pequeno você percebeu isso, quando é que foi? Bom, quando pequeno... Bom, eu comecei a dançar pelo seguinte, eu sempre dancei. Enquanto criança, bebezinho, enquanto... A minha parte da infância, sempre gostei muito de dançar. Então, um belo dia, numa reunião em minha casa, um amigo da família veio para minha mãe e falou assim, olha, eu acredito que o Cícero tem talento. Por que você não leva ele para o balé? Minha mãe, não, imagina, não, isso é uma profissão muito difícil no Brasil. E eu, de Macaé, cidade do interior, na época Macaé não era o que Macaé é hoje, uma cidade enorme, né? Mas foi nessa situação. E eu, um tempo depois, minha mãe não me levou, um tempo depois eu fui chamar uma vizinha para brincar. E o irmão dela me avisou que ela estava no balé. Aí eu perguntei, mãe, o que é balé? Aí ela, é aquilo que você estava vendo na televisão ontem à noite. Eu estava vendo o Bolshoi dançando, Bela Adormecida. Eu falei, nossa, coisa bonita, me leva. Aí ela, tá, aí eu levo. Aí me levou pro balé. Comecei e tô até hoje. Já com essa questão do talento, assim, vamos dizer... O talento pro salto. Pros saltos. Alguém percebeu e falou? Os meus professores na escola, eles sempre disseram, você tem uma possibilidade de saltar o que você não salta. Então vamos trabalhar a isso. Eu tive, ao longo do meu tempo de escola de danças, eu fiz aula com quase todos os professores da escola. Porém, o que eu tinha, o professor que eu tive a todo instante, durante todo o meu período dentro da escola, foi o professor Sérgio Lobato. E se eu tenho a altura elevada de salto, eu, graças a Deus, agradeço a ele, porque ele colocava uma bolsa aqui, uma bolsa 2 metros depois e atravesse, saltando, atravesse, porque você pode. Caí muitas vezes, tomei muito tombo, mas tô aí. Legal. Outra questão, assim, você falou que a tua escola, a tua formação foi aqui, mas eu li também que você tem uma formação fora, na Áustria e na Inglaterra. Tenho, isso. O que você viu lá fora que você possa contar pra gente que você gostaria de ver aqui no Brasil, em dança? O que te apaixonou lá fora? O que me apaixonou lá fora foi a estrutura. É uma coisa fantástica. Nas escolas, a gente tem, nas escolas de fora, nas que eu estudei, foram pouco tempo, as duas em pouco tempo, não foram tempos exorbitantes, enormes, mas a estrutura é impressionante. O chão da sala de aula é um chão bem feito, apropriado para a dança. O chão, não existe essa questão de que, mas é criança, está começando. Não, desde já. É um chão muito bem feito. É um chão pensado que aquilo ali, se botar num chão duro, vai machucar. E fora o apoio que o governo dá e a importância que os lugares dão à arte. E isso acontece desde sempre, por isso que as escolas de dança do mundo estão um pouco à frente das nossas escolas de dança. Porque a base não é na escola de dança, a base vem de fora, vem nas outras escolas, vem na maneira que a família educa e tudo isso acontece lá fora. Então é todo um movimento, não é somente dentro daquele ambiente.
Isso me encantou muito, 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 muito. Você me perguntavam, mas o que você está fazendo aqui? Ah, não, sou bailarino. Nossa, você é bailarino? E aí começava a conversar e sabendo das coisas. Você pergunta na rua, se a pessoa te pergunta se você é bailarino hoje, aqui no Brasil, eles, que legal. É o que eles te respondem, sabe? Se você não estiver no mundo, no meio da dança, eles não têm ideia. Lá não. Lá todo mundo tem ideia do que é dança. Todo mundo sabe que é uma arte, que é cultura. Isso impressiona. Mas você é bailarino aqui no Brasil. Sou, por escolha. Por escolha. E o que te leva, assim, o que você pode dizer? A gente já falou muito lá de fora. Sim. O que é o ponto forte da dança no Brasil para você? Apesar de toda essa dificuldade que a gente enfrenta, a gente tem muita coisa acontecendo no mundo da dança. O mundo da dança no Brasil é gigantesco. Nós temos muitas escolas. Nós temos cidadezinha no interior do Pará que tem escola, não tem teatro, mas aluga um ginásio e faz o espetáculo. Ginásio esse que fica lotado de gente para assistir. Então, a carência que existe de cima para baixo não existe de baixo para cima. Então, foi esse o estalo que deu na minha cabeça que eu falei assim, não, eu vou fazer carreira no Brasil. Primeiro, eles precisam. Segundo, eu acho maravilhoso eu acho maravilhoso você poder fazer uma carreira internacional, mas eu também acho maravilhoso fazer carreira no seu país. No seu país. Você tem que levar a dança para todo canto. E no Brasil nós temos muita coisa acontecendo que envolve a dança. São grandes eventos. São grandes eventos. Eu estive no Fenda Fora há pouco tempo atrás, todos os dias a casa lotada. Você vê que o público gosta. Gosta. Mais de 3 mil bailarinos participando de um festival. Aonde você já viu isso? Isso acontece fora? Não. Tá aí o ponto positivo que a gente tem no Brasil. As pessoas vão atrás, as pessoas querem melhorar. E esse querer melhorar, eu tô junto. Agora, lendo um pouco sobre você, eu vi que você dançou vários dos grandes repertórios de balé clássico. Sim. Né? E contemporâneo? Como é que é o contemporâneo na tua vida? O contemporâneo eu tenho uma formação também. Eu fui bailarino da Companhia Jovem de Balé do Rio de Janeiro, que posteriormente mudou para a Companhia Jovem ao Passo de Dança, e um tempo depois retornou a ser Companhia Jovem de Balé do Rio de Janeiro, mas aí eu já não fazia parte. Eu fui bailarino dessa companhia por 5 anos. 5 anos eu fui bailarino dessa companhia. E a minha formação de contemporâneo toda veio nessa companhia. Eu tive experiências com, Ivone Sati, saudosíssima, uma coreógrafa incrível. O Tíndaro Silvano, que é uma paixão. Renato Vieira, a Luísa Rieta. Eu tive uma noção e uma vivência de contemporâneo realmente muito grande. A minha formação toda vem dali. E você falando que o meu repertório clássico é muito extenso, sim, mas assim, eu faço parte de uma companhia clássica. E então assim, são poucas as temporadas que levam mais o contemporâneo. Esse ano nós temos uma temporada que é contemporânea e temos uma outra temporada também que é neoclássica. Agora, fora daqui, as pessoas me convidam pedindo Grampa Dedê. Então eu não tenho como muito fugir. Às vezes, quando eu posso, eu coloco uma coisa ou outra. Mas eu acho que é meu ponto forte, não sei. Você tem alguma coisa programada de viagem? Tenho. Que você possa falar pro... Tenho sim. Já convidando quem está assistindo ao nosso site. Eu tenho com o Teatro Escola Brasileiro França em novembro. Eu tenho o Don Quixote. No Cisne Negro Cia de Dança em dezembro, da Dona Uda Bittencourt, eu tenho Quebra-Nozes. Eu tenho muita coisa. Mas são coisas um pouco mais pingadas, assim. De grandes mesmo, são essas duas. Mas tem outras coisinhas pingadas, vocês vão acompanhando pelo meu Facebook. E pra gente fechar, pra gente encerrar, voltando a falar do teu repertório, que eu vi que você dançou muita coisa linda do clássico, né? Tem alguma coisa que você não dançou ainda? Que eu tenha vontade. Que você tem muita vontade, fala para o pessoal de casa. Tem. Na verdade, quase todo o repertório de Balanchine eu sou louco para dançar. Eu ainda não consegui.
essa graça. Tchaikovsky para Dedê, Tarantella, Serenade, são coisas, temas e variações. Eu adoro, eu amo. Apollo também é lindo, Star and Stripes, ou seja, quase tudo. E tem também o Eugênio Onegin, que eu dancei, mas eu dancei Lenski, eu não fiz o Onegin. E tem realmente, o dia que eu fizer o Onegin eu falo, posso me aposentar. Porque é realmente um sonho de consumo, porque é um papel impressionante, muito denso, vai precisar de um estudo muito grande, tem todo um peso e tem uma dramaticidade muito forte, muito pesada, tem que ser muito bem estudado, porque é uma evolução muito complicada de ser feita. Todo personagem tem, né? Dos mais alegres aos mais tristes, os mais apaixonados, todos eles têm uma linha que você tem que seguir. Vocês têm algum trabalho de teatro também para essa construção desses personagens? Olha, eu tenho meu. Não tenho um profissional de teatro que faça isso, mas temos os grandes bailarinos que passaram antes de nós. Então, assim, o Bayader, eu praticamente aprendi tudo com o Luiz Ortigosa, que é um solor maravilhoso, fantástico. Então eu captei muita coisa dele, além dele ser o remontador do balé aqui no teatro, eu captei muita coisa dele por ele ter também uma estatura como a minha, baixa. Então eu sempre de olho, e ele me ensinou muita coisa. Eu tenho a Ana Botafogo, que me ensina tudo que eu preciso. Eu estou sempre analisando. Eu tenho a Cecília, que acho que me ajuda demais. E eu tenho também uma mania, algumas manias, que quando sai o nome na tabela eu já começo a estudar. Não vejo vídeo. Não vê vídeo? Não. Eu começo a estudar a teoria, a história do balé. Eu começo a tentar entender qual o tipo de pensamento que o personagem tem numa situação determinada, o que ele pensaria e não eu pensaria. Então, mergulhar. Então, você tem um trabalho de construção de personagem Eu tenho. seu, né? Meu, Que exatamente. É muito Meu. Eu não tenho uma pessoa que me direcione. Tenho os ensaiadores e essas pessoas que me dão dicas, isso, aquilo, outro. Mas eu tenho sim, mas é meu, é minha maneira. Não vejo vídeo, escutando a música do balé o tempo inteiro e lendo sobre aquele personagem a todo tempo. E assim eu vou construindo da maneira que a teoria diz que ele seja, não que algum outro bailarino já interpretou. Isso ajuda a gente a olhar um vídeo, outro. Não digo que eu não veja nada, eu vejo sim uma coisa ou outra, mas para não se influenciar, não copiar. Exatamente, eu tenho o meu. É só para eu ter uma noção do tipo, por que ele fez isso nessa hora? Mas, sabe, por que de repente ele fez um pique arabeske com tanto fervor, se a música é um pouco mais branda e nesse momento ele está se lamentando? Não, ele pode ter um período nessa lamentação toda, ele pode ter um momento de raiva, então por isso que esse pique arabeske que ele usou dessa maneira. Então, é um quebra-cabeça. Você vai montando? Eu vou montando, de acordo com o meu pensamento, porém, entrando na cabeça do personagem. É difícil, mas é bom. Cícero, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Imagina, obrigado a você. Foi um prazer. Prazer. Bom, gente, eu conversei com o Cícero Gomes. Ele é o primeiro solista do Teatro Municipal. Até a próxima.